capítulo 9, versículo 1. A Bíblia diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, olha aqui, o Saulo, ele está com bastante raiva, tá certo? Ele está com bastante raiva. O Saulo é do judaísmo e o Saulo acredita que ele está no caminho certo. Ele acredita que a religião dele vai salvar ele. Ele acredita nisso. Ele acredita e ele segue toda a lei, ele segue todos os preceitos, né, da lei. Logicamente que não consegue seguir, porque são muitos detalhes e a pessoa acaba ferindo algum. São 613 mandamentos, né? E aí ele está muito bravo e ele vai até o sacerdote, que é o líder dele, e pede cartas para ir prender as pessoas lá na cidade de Damasco. As pessoas do caminho. Alguém tem ideia do que é esse agente do caminho? O caminho eram os cristãos. Quem tinha aceitado Jesus era chamado, ele é do caminho. Essa pessoa aqui é do caminho. Então você, se fosse hoje, você é do caminho. Fala para o irmão, você é do caminho, irmão. Amém? Por que eles falavam isso? Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então quem estava com Jesus estava no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então não tem outro jeito da gente ir para Deus se não for através de Jesus. Vamos lá. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, está andando assim, de repente, surgiu uma luz ao redor e ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo Jesus, irmãos? Estava perseguindo Jesus, sim ou não? Mas por que ele estava perseguindo Jesus? Porque ele estava perseguindo pessoas. Então fala para o irmão aí, ó. Pessoas que perseguem você, fala para ele, pessoas que perseguem você estão perseguindo Jesus. Então, maridão, esposona, né? Se liga quando você começa a ir com encrenca entre vocês, aí um atacando o outro, porque você está atacando uma pessoa que é de Jesus. Tá? E aqui está falando pior ainda, porque está falando de perseguição. É que às vezes a gente não pensa. O que a gente está fazendo aqui? Entendeu? E a gente faz besteira. Vamos lá. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Eles ouviram a voz de Deus, irmãos. E não viam ninguém. Só quem viu foi o Saulo. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, não podia ver. Ele ficou cego. E guiando-o pela mão, as pessoas que estavam com ele, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Então, discípulo também era o jeito que eles chamavam aquele seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Hoje a gente vê as pessoas falando, esse cara aqui é o Gustavo é meu discípulo. Não, Gustavo não é meu discípulo. Ele é discípulo de Jesus. E tem gente hoje usando essa palavra discípulo para puxar a pessoa para si. Ele manda na vida da pessoa, ele fala o que vai acontecer na vida da pessoa.
Então, confundem aí a liderança que Deus deu para os homens com um abuso espiritual, tá? Tinha lá um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha que coisa interessante, irmãos. Então disse-lhe o Senhor numa visão. Olha só. Ele teve uma visão. Tem gente também que acha que as pessoas não têm visão, né? Tem igrejas que acreditam que os dons espirituais não estão disponíveis. E foi só até o tempo lá dos apóstolos. E aqui ele está dizendo que Ananias ele teve uma visão. E hoje a gente tem visões. A Bíblia fala, Jesus, Deus, ele fala lá com o profeta Joel. Ele fala, olha, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. Então hoje nós temos visões. Deus pode dar visões para nós. E foi numa visão que Deus falou com ele, com Ananias. Dispõe-te. E falou o lugar que era para ir. Rua chamada Direita, de endereço. O dono da casa, ele tinha o nome. E a pessoa que estava lá, ele tinha o nome. E ele sabia que o Saulo tinha tido uma visão, já sabia tudo. Então ele podia chegar lá e falar, olha, eu estou aqui, sei que Deus ele te mostrou alguma coisa, você teve uma visão de Deus, eu sou essa pessoa, meu nome é Ananias. Né? Ananias, porém, respondeu, Senhor, ele estava falando com Deus, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Já tem uma direção para a vida do Saulo, já sabe que o Saulo vai sofrer, vai ser perseguido, assim como ele tem perseguido as pessoas. E então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Ele sabia, lá atrás não falou, mas aqui ele está falando, que ele sabia que o Senhor tinha aparecido para o Saulo, para que te recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então ele foi batizado, foi um batismo só para ele. Pegou ele, levou ele e batizou aquele dia. E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido. E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aí ele pregou lá, né? O Saulo começou a pregar, começou a falar do seu testemunho, o que tinha acontecido com ele. As pessoas ficavam admiradas, porque, puxa, esse cara era perseguidor, como que é esse negócio? Agora ele está do lado dos caras? Ele perseguia, ele matava essas pessoas e agora ele mudou de lado? O que está acontecendo? Os judeus ficavam ali muito perplexos com aquilo que estava acontecendo na vida dele, né? E
Uma coisa assim, bem interessante que a gente vê nesse encontro, e você vê que ninguém foi pregar para ele, ninguém foi lá pregar para ele. O próprio Jesus apareceu para ele. Falou para ele, por que você está me perseguindo? Está querendo dizer, quando você persegue lá os irmãos da igreja, você está perseguindo eu. Né? Está perseguindo eu. E ele pensava que ele estava certo, irmãos. Ele pensava que ele estava certo. Mas quando ele tem esse encontro com Jesus, ele começa a fazer uma coisa importante. Ele começa a orar. Você viu que ele foi lá para Damasco, e a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê? Orar. Entendeu? Ele tinha que orar. E orar, ele talvez nem sabia direito como que tinha que orar. Mas ele sabia que ele tinha lá no judaísmo, ele sabia que as orações, ele procurava orar a Deus. E ele falou, vou orar a Deus. E ele começa a orar a Deus, para que Deus fale com ele. E hoje eu quero falar com você sobre duas características importantes da oração. Através desse texto aqui, para a gente saber como que a gente tem que chegar diante do Senhor, para que a nossa oração seja eficaz. E a oração ela é tão importante, irmãos. Estevão estava aqui ontem, né? A gente teve aqui o chá de bebê com o bebê já presente. Então, ele pediu perdão para os irmãos aqui, por não poder estar aqui nesses dias, porque ele está pregando em outros lugares. Ele precisa pregar para poder outros lugares conhecer a Batalha do Sertão, né? Aqui a gente já tem um pouco de conhecimento, só falta agora os irmãos irem lá para poder vivenciar isso. Pediu perdão por isso. Pediu perdão também porque não conseguiu convidar todo mundo para vir. Né? Então talvez você não recebeu o convite para vir aqui no Chá de Bebê. Então ele está pedindo perdão por isso. Tá certo? Porque foi muita correria, muita gente para ser convidada e não foi fácil esses dias. E aconteceu do bebê vir no momento que eles não estavam esperando. Então a correria dobrou. E nesse ponto ele está pedindo perdão para os irmãos. Tá? Vocês perdoam ele? Amém? Ou você vai ficar triste que você não veio ontem? Não, né? Então tá bom. Então olha só, falando sobre oração, John Bunyan, olha, deu uma dorzinha aqui. John Bunyan, ele dizia o seguinte: é melhor a gente ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. John Bunyan dizia, foi um grande pregador da palavra. É melhor ter um coração do que ter apenas palavras vazias. Significa o quê? Significa que muitas vezes, irmãos, nós oramos, e John Bunyan teve essa experiência, de às vezes orar, e você orar da boca para fora. Você só ora religiosamente. Né? Alguém fala assim, ô irmão, faz uma oração aqui por mim aqui, ou vamos orar. Alguma coisa assim. A gente pega, a gente coloca a mão, a gente ora. Mas às vezes a gente ora por orar. Nós não oramos realmente da forma que devemos orar. Então não adianta a gente ter palavras bonitas para orar, se a gente não tiver sinceridade no coração. Os escribas, os fariseus, eles tinham palavras bonitas para orar lá nos tempos de Jesus. Né? E é muito interessante, irmãos, como parece que a oração ela atrai Deus. E a Bíblia, ela mostra isso para a gente. A gente viu esses dias atrás sobre o rei Ezequias, né? Ele estava doente. E a doença que ele tinha era para a morte. E a Bíblia fala que ele virou para a parede e ele começou a orar. E a Bíblia fala, e Deus viu a sua oração, ouviu a sua oração e viu as tuas lágrimas. Quer dizer que ele não fez uma oração simplesmente por fazer. A oração dele tinha sentimentos.
A oração dele tinha espontaneidade. A oração dele tinha um clamor. Não era uma oração religiosa. Era uma oração de ajuda, era uma oração de busca. Nada podia salvar aquele homem da morte. Mas Deus ouviu a oração dele e libertou ele naquele mesmo dia. Deus mandou o profeta voltar lá e falar: olha, você vai ter mais 15 anos de vida. Deus ainda falou agora: vou dar 15 anos para depois você não vir chorar de novo, senão eu vou te dar moleza de novo. Um grande homem de Deus também, mas muito pouco conhecido, Friedrich Meyer. Ele diz que a grande tragédia da vida não são as orações não respondidas. Falou: a grande tragédia da vida não é a oração não respondida não, gente. Mas são as orações que não foram feitas. E às vezes, a nossa oração, ela às vezes não tem uma voz, mas é como John Bunyan disse: é melhor ter um coração do que ter palavras vazias. E a gente precisa de chegar diante de Deus e derramar esse coração, mostrar para Deus. Ontem o Estevão estava contando aqui a experiência que ele teve com o nascimento do Simeão. Depois de todo ele levar a Nayana para o hospital, foi por 2 vezes. Uma vez ainda chegou num lugar lá que nem era hospital. Ele estava em São Bernardo do Campo e não conhecia nada lá. E quando ele levou, ele está lá agora na sala de parto. O bebê nasceu. E ele marcou, a médica falou: ó, tal hora, assim, 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 nasceu o bebê. Aí ele pegou e já pegou o celular e marcou o horário do nascimento. Só que ele estava todo coberto assim, ele só conseguia ver a Nayana, o rosto da Nayana aqui assim, e ele conseguia ver as costas dos médicos, alguma coisa assim. E ele está lá. E o bebê nasceu. E quando o bebê nasce, o que a gente espera? O choro do bebê. E ele está lá, e passa 1 minuto, e o bebê não chora. E ele está vendo o movimento dos médicos, ele vê mangueira de oxigênio, ele vê um negócio correndo aqui, outro dali. A Nayana está praticamente aqui exausta, ela não está percebendo nada. Ele está se segurando, ele disse para mim: pai, eu me segurei, porque eu estava vendo que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não podia me desesperar por causa da Nayana. E eu fiquei ali, e ele disse que começou a orar dentro dele. Ele falou: não sei se eu usei palavras, se eu não usei, o que foi aquilo ali? Passou 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, irmão. E nada do bebê dá sinal de vida. De repente, 5 minutos, a criança chorou. E aí deu aquele alívio. Às vezes a nossa oração, ela não tem palavras, ela não tem às vezes um grito, ela não tem, mas ela tem sinceridade. É uma coisa que a gente está precisando. Deus, então, Ele está chamando a gente nesses dias para a gente restaurar esse altar de oração, irmãos. Às vezes nós achamos que nós frequentamos a igreja e está muito jóia. A gente já vai no domingo na igreja, a gente ora lá, o pastor coloca lá 15 minutos, 10 minutos para a gente orar, depois ainda tem outras orações. Vou te falar, se você olhar para a nossa igreja, tanto que a gente ora no culto, você vai em outra igreja, você vai ver, os caras não oram aqui. Vai ter igreja que você vai lá, que você vai pensar, os caras não oram. Porque às vezes a gente só fala, a gente canta e nem ora. Por isso que eu falei, não, a gente tem que orar, a gente tem que ter um tempo de oração. Porque às vezes nós rolamos o culto e só oramos no comecinho e no final. Senhor, abençoa o nosso culto. Senhor, valeu pelo culto, estamos indo embora. E a gente não ora. E o Frederic, ele falou o quê para a gente? Ele falou: olha, o problema não é as orações que não foram respondidas. O problema é as orações que não foram feitas. E que às vezes
tem coisa que Deus quer fazer na vida das pessoas e as pessoas não estão orando por isso. Deus está querendo, às vezes, libertar alguém e você nem lembra de orar por essa pessoa. Às vezes Deus está querendo curar alguém e você faz aquela oração assim: Senhor, abençoa lá todo o povo, toda a humanidade da terra, glória a Deus, amém. E a gente não coloca realmente aquilo que está dentro da gente na oração. E se não está alguma coisa rolando dentro de você, tem alguma coisa errada. Precisa ter. Porque às vezes você vai esfriando espiritualmente, você nem percebe. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor saiu de Sansão e ele nem percebeu. Ele achou que o Espírito Santo estava nele ainda. Ele achou que o Espírito Santo estava nele ainda. E o Espírito Santo ele não veio para passar férias na gente. Ele veio para morar. Mas a Bíblia fala para a gente não esfriar o Espírito Santo. Para a gente não esfriar o Espírito. Porque o nosso Espírito está ligado ao Espírito Santo. Nós precisamos então estar aquecidos. E para a gente se aquecer, a gente tem que ter uma vida de oração, irmãos. Deus está chamando a gente então para restaurar esse altar de oração. Deus está chamando a gente para falar: nós vamos levantar um altar de oração. Eu vou levantar o meu altar de oração de novo. Eu vou começar a buscar o Senhor. Eu não vou só ser um frequentador de igreja. Eu quero me comunicar com Deus. O Salmo 65, verso 2 diz: ó, tu que escuta a oração, a ti virão todos os homens. Significa que Deus escuta a oração de todo tipo de pessoa. Deus escuta todo tipo de pessoa, meu irmão. As orações são de todo tipo de gente. E às vezes, você fica com a ideia de que Deus não escuta a sua oração. Ele escuta a oração do outro irmão, mas a sua não escuta. Porque você vê um outro irmão orando e as coisas acontecendo, e você ora e parece que não acontece. Mas sabe por que você não vê acontecer? Porque você não está orando especificamente. Você não dá coisa, argumento, palavra. Você pode, puxa vida, olha, aquela oração que eu fiz aconteceu. Mas você ora muito no geralzão. A gente tem que ser mais específico na nossa oração. Lembro uma vez um testemunho de uma irmã, que ela, pastor Po Yang-Shu, que é um pastor, morreu agora, né, há alguns anos, mas ele foi pastor de uma das maiores igrejas do mundo, conhecidas, né? E lá, é assim, meu irmão, uma coisa que tem lá nessa igreja, na Coreia, é oração. Lá, a reunião de oração é mais forte do que culto assim, ó, no domingo. Os coreanos chegam lá 4 horas da manhã para fazer culto de oração. 4 horas da manhã já tá. Você tem que procurar lugar, que não encontra. O povo está orando, o povo está buscando. Chega no outro culto, o culto lotado de novo. Culto de oração, irmãos. Não é culto assim, semana profética, não sei o que lá, que as igrejas hoje elas fazem de tudo para poder atrair as pessoas. E elas fazem seu trabalho, estão procurando fazer a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Mas são muitas formas, a igreja hoje às vezes procura investir em equipamento de som e melhorar isso, melhorar aquilo, porque quer atrair pessoas. Quer que as pessoas entrem dentro, sintam bem, coloque ar-condicionado, né, e tanta coisa. A gente não tem ar-condicionado porque a gente não tem dinheiro. Se a gente tivesse, a gente tinha ar-condicionado. Então não tem problema ter ar-condicionado. Se você tem dinheiro para isso, beleza. Né? Mas
As pessoas estão querendo, sabe, as igrejas estão querendo atrair, mas como que estão atraindo? E as pessoas não têm vida de oração, não têm busca com Deus, sabe, não têm testemunho. O Tiago, capítulo 4, verso 8, ele diz assim, olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, quando uma pessoa busca, Tiago está falando, quando uma pessoa busca Deus de verdade, ela vai encontrar. Então, não depende, não é do lugar que você entra, depende da forma que você está buscando. Depende de como você está buscando o Senhor, para você poder encontrar Ele. Se você buscar Ele verdadeiramente, você vai encontrar. E o que está acontecendo com Paulo, que a gente conhece como Paulo, mas aquele dia era Saulo, é que ele queria Deus. Só que ele estava buscando de formas erradas. Ele estava tentando encontrar Deus, ele pensava que estava servindo Deus e não estava. Ele estava se enganando. E de repente Jesus aparece para ele. Ele está cheio de raiva, ele está cheio de ódio, ele está querendo pegar a gente, prender, matar, aprisionar. Ele está ali querendo fazer isso. Mas Deus aparece para ele através de Jesus. E quando aparece para ele, aí a coisa, ele vai começar a ter um vislumbre do que é realmente Deus. E aí no capítulo 9 de Atos, no versículo 11, a Bíblia fala assim, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas, né? Deus falou com Ananias, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está fazendo o quê, irmãos? O que ele estava fazendo? Orando. Foi a primeira coisa que ele foi fazer. Ele foi orar. E ele foi jejuar. Eu não vou comer. Eu quero ter um encontro com Deus. Tem gente que às vezes quer ter um encontro com Deus, ele pensa que é só ir no nosso acampamento. Nosso acampamento é para isso. Eu quero dizer para você, você pode ter encontro com Deus aqui dentro. Aqui. E a sua vida nunca mais ser a mesma. Porque o Saulo está ali. Uma coisa interessante é que ele vai lá e ele fica sozinho. E ele jejua e ele ora. Jejum e oração. Enquanto isso, Deus vai falar com Ananias. E Deus fala para Ananias, olha só o que Deus falou para Ananias. Ele está orando. Por que isso chama a atenção de Deus? Por que Deus não falou assim, ele está sem comer? Deus não falou que ele estava sem comer. Deus não falou que ele estava jejuando, mas Deus falou, ele está orando. Ele está orando e ele está tendo visão. E eu fico imaginando quantas vezes, porque Saulo sabia orar, quantas vezes Saulo deve ter orado? E nunca deve ter tido uma resposta de oração. Talvez ele lá fazia as suas orações lá no judaísmo, orava. Talvez era até bastante tempo. Mas as suas orações talvez nunca tenham sido respondidas. Só que agora que ele foi confrontado por Deus, que ele foi confrontado aquele ódio no coração. Sabe que quando a gente vai orar e você vai orar de verdade, você vai ser confrontado por Deus. Se você não está sendo confrontado por Deus na sua oração, pode ser que você não esteja orando. E na nossa oração tem que ter isso, tem que ter sinceridade. Esse é uma coisa especial da oração. Deus confronta ele, Deus confronta o ódio, a violência, os pecados.
Não restava mais nada para Saulo do que orar. E o que Deus pode ensinar para a gente com a oração de Saulo? Uma coisa que eu já repeti algumas vezes aqui: sinceridade. A gente precisa de ter sinceridade na nossa oração. A oração de Saulo foi uma oração verdadeira. Vamos pegar uma oração que está lá em Lucas capítulo 18, verso 13. Lucas 18, 13. Olha só. Aqui nessa passagem, tem duas pessoas fazendo oração. Duas pessoas. Põe um pouquinho para trás para mim ver. Mais um pouquinho. Ó, aqui tem a oração de um fariseu. O fariseu orava todo dia. O fariseu jejuava 2 vezes por semana. Era o costume deles. Olha lá. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como como os demais homens. Olha só que ele fala: ó, graças eu te dou. É bonita. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor não me vê como os demais homens. Os outros homens são roubadores, eu não sou roubador. Os outros homens são injustos. Eles são adúlteros. O que ele está dizendo? Eu não sou nada disso. Sabe aquela pessoa que fica vendo o pecado do outro e não vê o próprio pecado? Tem crente assim. E a gente tem que reconhecer, Deus não quer que você fique apontando o pecado do outro. Deus quer que você olhe e você reconheça o seu pecado. Por isso que você não pode mudar a vida das pessoas. Você não pode falar para o seu marido, para a sua esposa: oh, você é isso, você é aquilo. É ele que tem que ver. Porque senão não muda. Põe mais um pouquinho. Aí ele falando: jejum 2 vezes por semana. Dou o dízimo, dizimista. Dizimista, irmão. Viu? Aí o irmão fala: por isso que eu não dizimo. Você não quer ser igual ao fariseu, né? Mas o fariseu pelo menos fazia isso. E você nem isso faz. Então, se nem isso você faz, imagina como está a sua oração. Vamos lá. Vamos lá. Põe o 13. Ó, o publicano, agora outro cara se levantou. Estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos para o céu. Ele nem ousava. O outro fez assim, ó. Né? Deve ter feito assim, ó. Graças te dou, Senhor. O outro, ele não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, eu sou um pecador. Senhor, eu sou um adúltero. Senhor, eu vi isso, eu olhei para aquilo. Ó Senhor, eu menti para o meu pai, eu menti para minha mãe, eu menti para o meu patrão. Tem crente que mente que ele não está nem aí. Ele mente aqui assim, ó, e ele faz uma outra mentira para cobrir aquela mentira. Falta o quê? Sinceridade. Mas esse cara tem sinceridade. Vai um pouquinho mais para frente. Olha só, Jesus está dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Um foi ouvida a oração dele. Qual que não foi ouvida a oração dele? Qual que não teve resposta? Aquele que se achava muito bom. Mas aquele que olhou para si mesmo e falou: eu tenho pecado. Quantas vezes, irmão, a gente dobra o nosso joelho, a gente vai orar e a gente nem se arrepende. A gente acha que não precisa.
Eu quero falar para você, se não tiver arrependimento, não tem mudança. Não tiver arrependimento, não tem mudança. Sabe? Um reconhece, um pede, o outro não. Né? Tem irmãos que às vezes eles falam por aí, não, irmão, né? Você já é abençoado. Sou abençoado, Jesus está em mim. Mas eu preciso me arrepender. E uma, então, dessas principais características, então, da oração é a sinceridade. Você acha que aquele fariseu foi sincero com Deus? Você acha que ele não tinha pecado? Sim ou não? Ele tinha pecado. O fariseu foi completamente... Ele estava tentando se justificar. Né? Sou dizimista. Você pode falar para Deus que você é dizimista? Pode. Você pode orar e falar, Senhor, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, eu preciso de um milagre na minha vida. Mas não esquece, diante de você falar assim, olha, eu sou um pecador. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Senhor, perdoa o meu pecado. Me cobre com teu sangue. Limpa a minha iniquidade. Entendeu? Isso não vai te desmerecer diante de Deus. Isso vai te levar para mais perto de Deus. Eu quero dizer para você. Sinceridade. Orações sinceras, irmãos, elas podem surgir de uma profunda necessidade, né? Como aconteceu aí com o pastor Estevão, uma profunda necessidade, aquele momento. E aí ele, lá dentro, ele clamou ao Senhor. Senhor, faz alguma coisa. É o meu filho que está ali. O Senhor me deu ele. Faz alguma coisa, Pai. Traz vida agora. Né? E aí, o Senhor fez. Então, fala assim, a melhor oração é a oração sincera. Tá bom? É oração sincera. E aí, agora você sabe já o que é sinceridade. Inclusive, essa palavra sinceridade, ela vem do grego, ela significa sincera. Sincera. Sabe por que é sincera? Porque essa palavra vem a ser sinceridade. Sincera significa sem máscara. Porque as pessoas tinham lá no templo lá de Jesus, tinha o teatro. E o teatro, as pessoas colocavam máscara, né? E elas faziam teatro, mas ninguém sabia quem estava por trás daquela máscara. Então, sinceridade significa você tirar a máscara e você mostrar quem você é. Tá certo? Então, meu irmão, não tem ninguém mais importante e que conhece, ele sabe tudo que você passa. Ele sabe tudo que você faz. Você precisa de ser sincero com ele. E às vezes você precisa de abrir o seu coração até para uma pessoa. Porque às vezes a pessoa ela não abre, ela só ora a Deus e ela fala com Deus. Beleza. Às vezes acontece ali o milagre. Só que daí ela não abre para ninguém. Aí ela, no caminho ela fala assim, mas Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Não tem problema eu fazer isso aqui. Agora, quando ele fala para o outro, e fala para o outro assim, olha, eu fiz isso aqui. Eu pequei, eu adulterei. Aí o cara vai lá na outra semana e fala com o líder dele. Aí o líder dele fala, e aí, como que foi essa semana? Como que foi a sua vida? Não é mandar na vida dos outros. É o outro que deu autoridade para falar. Olha, eu consegui vencer essa semana. Não tive nenhum problema daquilo que eu estava tendo. Amém, meu irmão. Vamos orar aqui agora e você vai continuar assim. Daqui uns dias nós conversamos de novo. Quando você sabe que o outro está sabendo, você fica mais assim, puxa, eu preciso me dar um jeito. Eu não posso deixar, não vou chegar lá, vou falar com ele, e aí eu vou tomar a bronca dele. E vai tomar. O cara fica com medo. O cara fica com medo de homem, não fica com medo de Deus. Como que pode ser um negócio desse? Deus é pior.
Entendeu? Porque Deus, ele pode lançar a alma do cara no inferno, o homem não pode. Se o homem chegar assim e falar, você está condenado agora, você vai para o inferno, ele não pode fazer isso. Se não for pelo Senhor. Mas Deus pode. Então, a Bíblia fala que a gente tem que temer a Deus, porque ele pode lançar nossa alma no inferno. A gente tem que confessar, a gente tem que falar, a gente tem que abrir o coração para Deus e, se necessário, para pessoas. E Tiago, ele fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E eu conheço gente, irmãos, que não conseguia se libertar. E só conseguiu se libertar depois que veio confessar. Mas não foi fácil, não. Para a pessoa confessar, falar o que está passando, falar o pecado, confessar, passar vergonha, porque é vergonhoso. Mas daí ele falou. Aí começou o tratamento, começa a conversa, começa a oração, começa um trabalho de... Ó, tem mais alguma coisa? Tem alguma coisa ainda que tô... Por que você não está conseguindo ser liberto disso aqui? Não, tem alguma coisa errada. Tem mais alguma coisa aí, vamos cavar aqui. Porque às vezes a pessoa ela não consegue ser liberta de uma coisa, ela pensa que aquele ali é o problema dela. Às vezes o problema dela é outro. E não deixa ela ser liberta. Mas é assim. Mas ó, ponto principal, oração com sinceridade. Agora, uma outra coisa. Vai lá em Atos capítulo 22, verso 10. Aqui, o Saulo, que agora chama Paulo, ele vai falar uma coisa que ele não falou aqui no capítulo 9. E por isso que a gente tem que ler a Bíblia inteira. Porque às vezes você vai encontrar partes da Bíblia, de uma história, em outros lugares. E olha só. Aqui o Paulo está conversando, me parece, com alguns reis. Acho que 2 reis estão aqui. E ele está contando a história dele. E ele fala, que farei, Senhor? E o Senhor me disse. Que farei, Senhor? É um detalhe da oração. Ele está dizendo, daquele dia lá que ele converteu, ele está dizendo que ele perguntou para Deus, que farei, Senhor? Então, Paulo, ele na sua oração, ele não somente foi sincero, confrontado, mas ele buscou saber qual que era a vontade de Deus. O que eu vou fazer? Sua oração, ela busca mais a vontade de Deus ou mais o seu coração? Mais aquilo que você está querendo? Paulo, ele buscou qual que era a vontade do Senhor. Só que você não pergunta às vezes para Deus qual que é a tua vontade, Senhor. Você fica até com medo. Vai que a vontade dele é que você vai lá para o sertão. Não é não? Né? Vai que o irmão fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí Deus pega, te corta o emprego, te derruba tudo e te envia lá para o sertão. Vai trabalhar lá na Bahia, lá, num tanque novo. É? E se essa for a vontade do Senhor? Então, às vezes, você tem medo da vontade de Deus. Porque você sabe que Deus, ele tem uma vontade importante na sua vida. Ele sabe aquilo que é melhor para você. Então, se tem uma coisa importante, é a gente se conectar com Deus para a gente pedir direção para Deus. A gente fala, Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Mas não, o que a gente faz? A gente corre atrás. A gente corre atrás, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente começa a planejar muito, né? Planejar, fazer planos. E você vê, nós estamos aí no curso de finanças, aí tem vários irmãos aí no curso de finanças, que Deus vai mudar a sua vida, que o curso de finanças ensina a gente ao quê? A planejar, a cuidar das coisas, e é coisa de Deus. Só que você já parou para pensar que você planejar alguma coisa, tem gente que tem um plano maior que o seu, e que você tem que estar no plano dele? E não é só o seu plano? E às vezes seu plano é outro. Seu plano é descansar,
é viajar, mas o plano de Deus, de repente, é você ser um líder. O plano de Deus, de repente, é você ser um pastor. Né? O plano de Deus, de repente, é você ser um músico na igreja, você fazer a vontade do Senhor e trabalhar direto na igreja. E aí? Não pode ser qualquer músico. Né? O problema, então, é que muitas pessoas, elas oram querendo a sua própria vontade. E não busca a vontade de Deus. E o Saulo aqui mostra aqui. O que eu vou fazer agora? O que ele está falando? Qual que é a tua vontade? E esse é um tipo de oração importante. Está lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14, e depois verso 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, com Jesus, né? Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, você pediu alguma coisa que é a vontade de Deus, Ele nos ouve. Não tem nem que brigar. É falou, tá descendo aí. Acertou. Né? Vai lá. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Pode ter certeza. Se você orar uma coisa que é segundo a vontade de Deus, mas o negócio vem instalando. Entendeu? Vem instalando. Então, olha só. A oração, ela é importante, você ter vida de oração, e é isso que eu quero te motivar hoje aqui. Você precisa de ter vida de oração, mas não é oração religiosa. É oração sincera. Procura ter oração sincera diante de Deus. Você chegar, você derramar o seu coração, chora, fica suado, deixa cair as babas para o lado. Tem que chorar até babar. Né? Quem que já orou aqui até babar? Levanta a mão. Aí, ó. Quando tá babando, é que tá chegando lá. Entendeu? E às vezes você nem consegue mais ver, tá? Você não sabe mais o que é baba, o que é outra coisa. Mistura tudo. Mas é porque a pessoa está sendo intensa. E Deus quer isso da gente. Deus quer intensidade, Deus quer sinceridade. E quando você coloca essa sinceridade no coração, de você chegar diante do Senhor, aí você vai começar a ter mais a unção de Deus na sua vida. Mais unção de Deus na sua vida. Deus deu direção para Saulo. Deus falou, olha, entra na cidade e eu vou te mostrar o que te convém fazer. Ele falou até que as pessoas iam falar para ele, né? Falou, ó, vai ter gente que vai falar para você o que você tem que fazer. E aí o Ananias foi lá. Então, às vezes, Deus vai usar pessoas para falar com a gente. Mesmo você orando, mesmo você babando, mesmo você chorando, Deus vai usar pessoas para falar com você. E às vezes Deus está usando minha vida aqui para falar com você hoje. E às vezes você não quer ouvir. Ou às vezes Deus vai usar a vida de outra pessoa para falar com você. E você talvez não queira ouvir. Porque está faltando oração. Se você começar a ter uma vida de oração, você vai ter ouvidos mais abertos para ouvir a voz de Deus. Mas oração tem um preço, meu irmão. Não é fácil orar. Se fosse fácil orar, o que mais tinha na terra era oração. Mas eu te garanto que não é o que mais tem. Posso te garantir isso. Né? Deus, então, Ele vai poder usar, às vezes, algumas pessoas para ajudar você a encontrar o caminho. Ele disse, né, para Ananias. E Ananias foi lá e falou com ele. Ananias ministrou o coração dele. E Ananias falou, ó, você tem que ser batizado agora. Ó, me converti, Ananias. O que você precisa agora? Agora você tem que ser batizado. O que era o batismo? Um batismo era ele aceitar a doutrina do cristianismo. Era ele aceitar a doutrina que o Ananias pregava. Quando você se batiza,
você está aceitando a doutrina da igreja. Então, se você se batiza em qualquer outro lugar, tem gente que batiza no terreiro. O que a pessoa está fazendo? Ela está abrindo o corpo dela ali para aqueles espíritos. Se você se batiza, você está fazendo uma aliança com Deus de que você vai seguir os conselhos de Deus. Você vai seguir a palavra de Deus. Né? E vai seguir a doutrina bíblica. Então, quando a gente ora com sinceridade, pedindo direção para Deus, Deus vai usar pessoas, mas Deus não vai usar qualquer pessoa. Esses dias ouvi um irmão de uma outra igreja aí falando que Deus usou um pai de santo para falar com o cara. Irmão, quando Deus usa um pai de santo para falar com o cara, eu não falei nada por irmão, né, meu? Mas se Deus usou um pai de santo para falar com o cara, é que o cara tá bem ruim. Não tá ouvindo nada. Por que Deus usa uma mula para falar com um Balaão? Essa parte eu falei para ele, ó. Deus usou uma mula para falar com o Balaão, só que ele não se ligou. Porque a Bíblia fala para você não ter o espírito de Balaão. Você não pode ser Balaão. E o Balaão teve com uma mula, teve que falar com ele. Porque Deus estava falando, falando, e o cara não estava nem aí. Ia lá e tentava jogar maldição no povo de Israel. E aí Deus pega, e quando ele está numa mula, de repente a mula para, aí ele pega, começa a bater na mula, aí a mula pega, vira para ele assim e fala, rapaz, tá pensando o quê? Você está me batendo por quê? O que eu fiz para você? Já pensou a mula virar assim e falar com você? Consegue imaginar? Agora tem inteligência artificial, eles conseguem fazer isso aí. Mas naquele tempo não tinha inteligência artificial. E a mula falou. Agora, irmão, se você tiver que escutar mula, se tiver que escutar coisa de gente que nem é crente falar com você, é porque a coisa está ruim. O Saulo, ele ouviu de Ananias. E o Ananias era um homem de Deus. Ali era um homem temente a Deus, servo de Deus, que procurava praticar a palavra de Deus. Então ele não era qualquer um, não. Por isso Deus falou para ele lá. Tá certo? Bom, e o que acontece quando a gente tem vida de oração, irmãos? O grande pregador Spurgeon, ele dizia o seguinte: a oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre o coração renovado. Então o que acontece? Quando uma pessoa tem ora, ela tem Espírito Santo. Quando uma pessoa não está nem aí para orar, é porque o Espírito Santo está em segundo, terceiro plano, quarto plano na vida dela. Eu lembro quando meu pai converteu, e meu pai foi um exemplo para mim. Foi um exemplo para mim, para os meus irmãos, porque meu pai, se tinha uma coisa que meu pai fazia, era orar. E meu pai converteu, a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele não sabia ler nem escrever. Ele aprendeu a ler e escrever na Bíblia. Mas ele sabia orar. Ele falava com Deus. E ele orava, orava. Meu pai foi liberto, irmãos, da bebida e do cigarro num dia só. E tentação ele sofreu? Sofreu. Mas ele não voltou. Mas ele foi tentado. Jesus foi tentado, ele também foi. Mas foi, e ali ó, vida de oração. Ele chegou em casa, no dia que ele converteu, pegou todas as garrafas de pinga que ele tinha, cigarro, fez uma fogueira, queimou e falou, nunca mais vou botar isso na minha boca. E nunca mais ele pôs aquilo na boca dele. Mas ele tinha vida de oração. Ele acordava, ele saía 5 horas para trabalhar na prefeitura de São Paulo. 4 horas meu pai estava de pé orando. Ele orava.
Ele fala, não, eu não posso sair de casa sem orar. Para ele, orar era igual escovar o dente. Para ele, orar era igual comida. Porque eu sei que tem irmão que não liga para escovar o dente. Mas se eu falar escovar o dente, é irmão, então, comida, em comida. Se eu falar em comida, então, vamos comer comida. Você fica sem comer comida? Não. Dá logo, você acorda já querendo comer tudo que está para frente, né? Irmão que ele já acorda já com o leão dentro dele querendo comer tudo, entendeu? Né? O leão, é lombriga, como que é que chama aquela solitária, né? Então foi a primeira prática que meu pai teve, foi oração. E como Deus mudou a vida do meu pai. E aconteceu também com o Saulo. Porque o Saulo, quem era ele? Um cara cheio de raiva, cheio de ódio. Aí o cara converteu e começou a ter vida de oração. O que aconteceu com ele? Mudou. Engraçado que ele tem paciência até com os irmãos da igreja agora. Os irmãos lá cometendo um monte de coisa errada e ele fala, oh, Senhor, tem misericórdia desse irmão aqui. Ah, igreja amada do Senhor, os irmãos fazendo um monte de coisa errada e, oh, Senhor. Ele começa a ter uma visão diferente das pessoas. Então quem ora muda de vida. Você quer mudar de vida? Tem que ter vida de oração. Você quer ser liberto de algumas coisas, de pecado? Tem que ter vida de oração. Às vezes você fica esperando que o pastor faça, que outro faça. Não, mas você vai conseguir, se você ter sinceridade. Fala, sinceridade na sua oração. E aí você começa a orar com sinceridade, você vai ver o que vai acontecer. Esse ano ainda. Começa a orar com sinceridade e você vai ver. Não esquece essa palavra de hoje, não. Guarda ela, escreve ela, medita durante a semana. Né? E depois que o Saulo, ele converteu ali, ele voltou à visão, abriu os olhos dele, ele foi curado, ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo naquela hora, né? E ele agora começou com vida de oração, ele tem vida de oração. O que ele vai fazer? Por que tem irmão que, por exemplo, eu não quero trabalhar na igreja, não. Eu não quero eu não quero ser líder, não. Eu não quero ajudar o meu líder, não. Porque você pode não ser um líder, mas se você tem um líder de célula, ajuda ele. Poxa vida, dá uma força pro cara. Você tem um pastor, que sou eu, de repente, me dá uma força. Faz alguma coisa. Vamos trabalhar junto. Não deixa só para mim pensando, o pastor que tem que orar, o pastor que tem que ler a Bíblia, o pastor que tem que falar em língua, o pastor que tem que fazer isso e aquilo, porque ele é o pastor. Não, a gente tem que ajudar um ao outro. Eu estou aqui para ensinar só. E a gente vai trabalhar juntos. Então, qual é o próximo passo do apóstolo Paulo? Que agora não era apóstolo ainda. Ele era só o Saulo. O que ele foi fazer no próximo texto? Ele foi trabalhar, irmão. Ele foi dar o testemunho dele. Ele foi pregar para as pessoas. O que é isso? Serviço. E esse é o ano de servir. Não é do serviço, que senão você fala assim, esse é o ano do serviço. Aí, serviço, beleza? Não, é o ano do servir. Porque daí você fala, opa, é o ano do servir, quer dizer, eu tenho que servir. Eu tenho que fazer. Eu não posso ficar parado. Se o Espírito Santo está em mim e eu estou orando, você vai sentir o impulso de servir. Se você não está orando, você não vai sentir o impulso de servir. Você vai sentir o impulso de encostar nos cantos e ficar esperando alguém trazer comida na sua boca. Mas se você começar a orar, vida de oração, vai trazer transformação para você. Vai abrir os seus ouvidos para você ouvir mais Deus e ter direção de Deus. Pode ter certeza disso. Eu te garanto isso. Tá certo? E vai fazer com que você não seja um crente morto, dormente, mas que trabalhe. Pastor, eu não sinto essa vontade. Não estou sentindo essa vontade.
Pode ver, olha para a sua vida de oração, vê se você está orando. Eu não estou falando para ninguém te julgar, você mesmo, olha para você. Agora você fala assim, não, mas eu estou tendo vida de oração e não está fazendo nada? Então, peraí, como que está sendo sua oração? Sua oração está sendo sincera? Porque nós orar religiosamente igual o fariseu ali orou, qualquer um ora. Mas a gente tem que orar diferente. Entendeu? A gente tem que orar com sinceridade. E a Bíblia fala que Deus ouve a nossa oração. E principalmente a oração sincera. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. E eu não sei se você tem que fazer uma oração sincera agora. Mas eu queria deixar esse tempo agora para você fazer uma oração sincera. Você falar com Deus. Vou pedir para os irmãos colocar um som ali. Uma música. Mas você não presta atenção na música, não. Se concentra em Deus. E começa a buscar Deus. Sabe? E abrir o seu coração para Ele. Fala o que está passando dentro de você. Às vezes você está com raiva. Às vezes você está com ódio. Às vezes está acontecendo tanta coisa aí na sua vida. Às vezes você fica olhando para os pecados dos outros. E hoje Deus quer que você olhe para os seus. E sempre Deus quer que você olhe para os seus. Então que você, se você quiser sair do seu lugar, se você quiser ajoelhar aqui na frente, aqui, ó, você pode fazer isso. Se você quiser ajoelhar aí na cadeira, se você quiser ficar de pé, num canto da igreja. Eu queria dar esse tempo para você. Aproveita bem esse tempo para você orar. Se você achar que você tem que orar bem alto, que você tem que dar uns berros, fica à vontade. Aqui é o lugar. A Bíblia fala que Davi, para ele ser curado, ele tinha pecados, ele tinha adulterado. E a Bíblia fala que ele subiu nos muros de Jerusalém e começou a gritar bem alto os seus pecados. Eu não estou falando para você fazer isso. Mas você tem que saber o que você tem que fazer. Você tem que entender o que Deus está querendo de você.